Mais de 100 mil mortos pela pandemia de Covid no Brasil. E tem gente querendo colocar a culpa no isolamento social? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância do isolamento social no controle da disseminação de doenças infecciosas. Será que adianta mesmo fazer isolamento social? Não seria melhor mesmo que todos saiam e se infectem pelo coronavírus para que a população tenha imunidade? O isolamento social só atrasou a economia e não diminuiu o número de mortes? Desde o início da pandemia de SARS-CoV-2, tivemos que ficar em casa e evitar o contato social. A hashtag Fique em Casa ganhou as redes sociais e muitas pessoas entenderam a importância de ficar em casa e fizeram sua parte nessa corrente. Porém, também tínhamos aqueles que eram contra as medidas de isolamento social. Mas será que foram contra por quê? A. Acham que a economia vale mais que as vidas perdidas. B. Porque não entendem sobre como controlar uma pandemia. C. Porque falta conhecimento científico sobre a disseminação de doenças infecto-contagiosas? Ou ainda D. Todas as alternativas. Para entender o porquê de fazer isolamento social durante a pandemia de Covid-19, é necessário conhecer algumas características de doenças infecto-contagiosas. Vamos entender mais então sobre a disseminação das doenças infecto-contagiosas? Escuta a ciência! Primeiro, é importante saber que doenças infecciosas são aquelas causadas por um agente infeccioso, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, um euminto. Enfim, esses diversos agentes são capazes de entrar no nosso organismo e provocar infecção. Alguns desses agentes podem ser transmitidos pessoa a pessoa, outros precisam de um vetor para serem transmitidos. Por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Outros agentes ainda podem ser transmitidos por veículos, como água e alimentos contaminados. Quando temos a transmissão pessoa a pessoa, podemos dizer que temos uma doença infecto-contagiosa, uma infecção que pode ter uma rápida transmissão, pois o contato social pode transmitir o agente infeccioso de uma pessoa para outra. No caso de Covid-19, temos uma doença infecto-contagiosa que é transmitida por gotículas de saliva contendo o vírus. Existem doenças infecto-contagiosas que são transmitidas pelo contato direto com lesões, como é o caso do vírus da herpes. Outras doenças infecto-contagiosas são transmitidas pelo contato com fluidos corporais, como o sêmen. É o caso de infecções sexualmente transmissíveis. Para reduzir o contágio e a disseminação dessas doenças, existem diferentes métodos descobertos pela ciência que são eficazes de acordo com o tipo de transmissão. É eficaz manter a higiene das mãos para reduzir a transmissão de gripe e de Covid-19, porque as mãos podem ser contaminadas por tocar em superfícies contaminadas pelas gotículas de saliva com o vírus. E assim, levar o vírus para dentro do seu organismo quando você toca nos seus olhos naquela hora que dá aquela coceirinha, ou quando você põe o dedo na boca para roer a unha, ou ainda quando resolve limpar o salão com o dedinho. Às vezes na rua, quando tenho que sair, eu vejo gente abaixando a máscara para roer unha e fico pensando, será que essa pessoa higienizou a mão? Muito provavelmente não. Eu tenho esse problema, sabe? Eu, quando vejo isso, fico imaginando o vírus entrando na boca da pessoa e já penso, mais um infectado. No fim, virei uma sommelier de transmissão de corona. Já para as infecções sexualmente transmissíveis, a ciência já sabe que é essencial o uso de preservativos. E você também tem que saber disso, viu? Mas ainda no caso de doenças com rápida disseminação, como a Covid-19, temos como método de prevenção o isolamento social. E é aí que está a grande polêmica. Por que isolar todo mundo? Se a gente não faz isso com gripe, que tem transmissão parecida, para que fazer com Covid? Para responder a essa polêmica de isolar ou não isolar, temos que entender um pouco de epidemiologia, que é a ciência que estuda a causa e a propagação das doenças, a frequência e como as doenças são distribuídas no espaço e ainda os meios de prevenção da disseminação das doenças. Na história da epidemiologia, vemos diversos casos em que os epidemiologistas não sabiam ao certo o que fazer por não conhecer os meios de transmissão de uma nova doença, por não saberem nem que existiam doenças que eram provocadas por agentes infecciosos.
Muito antigamente, antes de termos a ciência evoluída como é hoje, existiam algumas teorias sobre as doenças serem a manifestação de espíritos malignos, ou castigo de Deus, ou ainda sobre serem resultados do desequilíbrio de elementos do organismo. Alguns fatos fizeram a epidemiologia entender melhor sobre as doenças. Em 1854, o epidemiologista inglês John Snow... Não estamos falando do Jon Snow lá da série Game of Thrones, aquele que não sabia de nada. Não sabia de nada, Jon Snow. Ao contrário, estamos falando de um Jon Snow que sabia muita coisa. Era médico e descobriu que as pessoas que estavam sendo acometidas pela doença cólera em 1854 em Londres se infectavam por tomar uma água contaminada. Mesmo que ainda nessa época não se tivesse o conhecimento de agentes infecciosos como causadores de doença, Jon Snow percebeu que havia algum problema na água que abastecia o bairro onde morava a maioria das pessoas que estavam ficando doentes. Para testar essa suspeita de que as pessoas ficavam doentes ao tomar aquela água, ele resolveu interromper o abastecimento com a água contaminada e conseguiu reduzir o número de casos pela doença. Essa descoberta ajudou a controlar a epidemia que estava matando muita gente nessa época. A ciência já evoluiu muito. Hoje já sabemos que as infecções são causadas por agentes infecciosos. Já entendemos que esses agentes entram por vias específicas e já compreendemos muito sobre como nosso corpo reage frente aos diferentes tipos de agentes. Esse conhecimento adquirido com a evolução da ciência nos ajudou no desenvolvimento de medicamentos, vacinas e outros tratamentos diversos. Mas em pleno 2020, com todo o conhecimento adquirido, a ciência foi pega de calças curtas por um vírus muito poderoso que provoca uma infecção ainda não totalmente conhecida. O primeiro passo foi entender de que tipo de infecção se tratava. Ao contrário do que acontecia no século XIX, hoje conseguimos isolar o agente infeccioso e identificar qual agente está provocando aquela doença. Foi a primeira descoberta. Estávamos diante de um tipo de coronavírus. A partir daí, a ciência passou a tentar compreender os mecanismos de transmissão do vírus. Sabemos que o vírus se transmite por gotículas de saliva e aerossóis que podem ficar em suspensão, ou seja, ficar flutuando no ar, até mesmo por horas, ou se depositar sobre superfícies. Com o passar da epidemia na China, os cientistas foram percebendo que a disseminação do vírus é alta. Perceberam isso principalmente devido ao número ascendente de casos, e aí a ciência chegou à conclusão de que deveríamos ficar em casa. Pelo menos até a ciência poder criar medidas de prevenção mais eficazes como as vacinas. Mas aí vem aquela galerinha do por que isolar todo mundo e não só os doentes? Ou por que não isolar somente os velhinhos e aqueles com comorbidades? Primeiro, temos que lembrar que algumas pessoas que pegam a infecção não manifestam sintomas, o que significa que essa pessoa, ficando solta por aí, poderia infectar um monte de gente. Segundo, temos que entender que a doença grave pode acometer qualquer indivíduo, e não somente os idosos e pessoas com comorbidades. Isolar todos é quebrar a cadeia de transmissão, significa diminuir as chances do vírus permanecer no nosso meio. E é por isso que os países que conseguiram fazer um isolamento eficaz tiveram o menor número de casos. Aí vem gente falar que o isolamento é ruim porque impede a população de atingir imunidade de rebanho. Mas as pessoas que falam isso não entendem nada de imunidade, talvez entendam de rebanho, mas não de imunidade. Circular o vírus permitindo que as pessoas se infectem é a pior forma de pensar em se livrar de uma infecção. A imunidade de rebanho que tanto falam só pode ser atingida com vacinas. Vacinas eficazes garantem que a população fique imune, fazendo com que o vírus deixe de circular. Promover uma infecção coletiva não é promover imunidade de rebanho, é promover um genocídio, é promover a morte, e não garante que a população ficará imune. Isso porque a circulação do vírus na população pode provocar mutações que poderiam até mesmo gerar um vírus mais resistente ao nosso sistema imune. E ainda tem aqueles que dizem que o isolamento social matou pessoas, porque essas pessoas deixaram de ter atendimento médico por outros problemas de saúde. Pera, quem matou essas pessoas não foi o isolamento, foi a situação de pandemia, foi o baixo investimento no setor da saúde, na ciência. Se tivéssemos mais hospitais, mais profissionais de saúde, teríamos mais atendimentos para essas pessoas e, consequentemente, elas não teriam dificuldade no atendimento.
E ainda, se não tivéssemos o isolamento, os hospitais estariam mais congestionados e muito mais gente iria morrer. A estimativa inicial, segundo estudo liderado pelo Imperial College de Londres, era de que pelo menos 1 milhão de pessoas iria morrer no Brasil durante a pandemia se não fizéssemos o isolamento social e não tivéssemos nenhum cuidado para a prevenção. Mal ou bem fizemos um certo isolamento que reduziu a transmissão. Porém, se o isolamento tivesse sido mais eficiente e se as vidas dos brasileiros valessem mais do que a economia do país, não estaríamos batendo a marca de 100 mil mortos. E olha que ainda tem os mortos que não foram testados para a Covid, mas que morreram de uma síndrome da angústia respiratória aguda, que é uma das manifestações da Covid. Coincidência, né? Estima-se que na cidade de São Paulo, 84% dos casos não estão registrados, o que significa que os números são muito maiores do que estes que estamos falando. Mas por que isso? O baixo investimento na área da saúde fez com que não tivéssemos uma quantidade de testagem suficiente e, portanto, muita gente morre e nem sabemos o real motivo da morte. Ah, mas não podemos esquecer daquelas espécies de pessoas que gostam de falar que a pessoa morreu com Covid, não de Covid, porque já tinha outras comorbidades. Por exemplo, tem a segunda morte agora, você vai ver, causa morte. Tem 4, 5 itens, né? E tem o coronavírus. O que te dá atenção? Morreu de coronavírus. É que o coronavírus chegou por último, é que a pessoa está bastante debilitada. Agora, tem que se levar em conta, é como um todo do que aquela pessoa faleceu. Se fosse outra gripe qualquer, poderia ter falecido. Você não pode ter histeria. Acho que essa é a pior de todas, né? Ora, se a pessoa pegou Covid e a doença atingiu a forma grave e levou a pessoa à morte, ela morreu de Covid sim. Não importa se ela tinha diabetes, hipertensão, asma, doença autoimune, verme na barriga, piolho na cabeça, ela morreu de Covid. A gente sabe que não é só uma gripezinha. A gente sabe que se voltarmos às nossas atividades tão depressa como estamos fazendo, só vamos criar uma ampliação na transmissão do vírus. A gente sabe que muito mais gente vai morrer, mas a economia precisa ser salva. Não é o que ouvimos o tempo inteiro? Ao ver aglomerações em vídeos nas redes sociais, me dá uma aflição. Pessoas sem máscaras nas praias, em festas. A pandemia não acabou só porque você cansou de ficar em casa. A transmissão ainda é alta. O Brasil está registrando mais de 50 mil casos novos por dia ainda. Estamos com uma doença que tem uma letalidade de 3,3% conforme os dados registrados, o que significa que a cada 1.000 pessoas que pegam a doença, 33 morrem. Parece pouco isso? Mas vamos lembrar que ainda ocorre a subnotificação, que é a falta de registro de pessoas que têm a doença, ou seja, essa letalidade pode ser maior ainda. E ainda tem pessoas que estão morrendo de Covid antes de serem diagnosticadas. Querem mandar as crianças para as escolas. Crianças pegam a doença também, viu? Existem pessoas que pensam que não e nem colocam máscaras nas crianças. Mas elas podem ter manifestações da doença e ainda podem servir como disseminadores do vírus. Mandar crianças para a escola é impulsionar a transmissão do vírus. Quem vai cuidar para as crianças não tirarem as máscaras? Quem vai garantir que as crianças estão fazendo distanciamento social e higienizando as mãos? Mudar para melhor, com certeza. Que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Querem que voltemos ao normal, mas o mundo não está normal. Repito, a pandemia não acabou só porque você cansou de ficar em casa. Pense bem na sua família, lave bem as mãos e de casa não sair. É fácil de transmitir, então vamos nos prevenir. Ficar em casa é a opção que temos para reduzir a circulação do vírus até sair uma vacina com eficácia comprovada, que possa garantir a nossa imunidade. Se cuide. Proteja quem você ama, fique em casa se puder. Use máscara sempre que precisar sair, coloque máscaras nas crianças também. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.